É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Sentença. É um veredicto. Milagres não acontecem, não com ela. Dizem que os milagres acontecem quando você acredita neles. Verônica ficou cética com essas palavras. Ela sempre foi realista e essas histórias de curas milagrosas eram apenas contos de fadas para ela e nada mais. Ela não queria morrer, e quem quer morrer aos 40 anos? E aos 80 anos ela não queria morrer, mas não saberia, porque não viveria até os 80, como havia planejado. Engraçado, planejado, como se a morte pudesse ser planejada, mas, como dizem, seria engraçado se não fosse tão triste. Só Deus sabe quanto tempo lhe resta, mesmo os médicos nem sempre conseguem prever quanto tempo resta a uma pessoa com oncologia. E Verônica tem oncologia. Quando ela estava se lavando no chuveiro, encontrou acidentalmente um caroço no seio. Ela sabia que, na sua idade, poderia haver alterações difusas nas glândulas mamárias, mas câncer. Verônica ainda não sentia que dentro dela vivia essa fera que logo dilaceraria seu corpo com a dor. No momento do exame, ela não sentia dor, não havia perdido peso e sua pele não havia mudado como a de pacientes com câncer, mas os resultados da punção foram positivos. O tumor era maligno e tinha metástase no linfonodo axilar. Verônica estava em estado de choque, não de pânico, mas de choque que precisava superar e dar, ou não dar, seu consentimento para a operação de remoção da mama e do linfonodo. Ela não podia decidir operar, não porque tivesse medo de perder os seios, não há nada a perder, o primeiro tamanho, até mesmo ninguém vai notar as mudanças em seu precioso busto. Ela tinha medo de operações inúteis e dolorosas, radiação, quimioterapia, a luta pela vida. Essa vida não é chamada de vida, e o resultado é uma morte. Não é melhor viver o resto da vida sem a agonia da intervenção médica? Não sei, disse Archie com indiferença, o seio é seu. Você decide o que fazer com ele. Verônica olhou para o marido e se perguntou como havia vivido tantos anos com aquele homem infantil, que nem mesmo era um homem, uma ameba de meia calça com os joelhos esticados, escondido em seu apartamento, aqui no sofá e saindo dele apenas para cozinhar, comer, ir ao banheiro e lavar-se 2 vezes por semana. Ele não queria trabalhar, porque quando conseguiu um emprego sob a pressão de Verônica, pediram que ele se demitisse depois de algumas semanas. Quem precisa de um vagabundo que se balança nos direitos e se esquece de suas responsabilidades? Verônica olhou para os olhos indiferentes do marido e disse: Eu não esperava outra resposta. Você nunca, jamais, assumiu qualquer responsabilidade. Você sabe que eu vou morrer em breve? Verônica ficou furiosa. Quem vai te alimentar, seu monstro? Você não vai morrer? Archie disse com indiferença: Pessoas como você não morrem logo. São pessoas como você que levam as pessoas para o túmulo. Até que eu morra, você viverá. Quantas vezes Verônica havia tentado se livrar do marido sanguessuga que a sugava e vivia às custas dela. De repente, ela percebeu que, antes de morrer, poderia fazer tudo o que antes, por qualquer motivo, ela não fazia, não se permitia fazer, e decidiu começar hoje, agora mesmo. Seu primeiro desejo foi livrar-se de seu marido vergonhoso. Verônica percebeu que, quando a doença progredir, ele não funcionará mais e ela não precisa desse Archie irritante aqui. Levante-se, gritou Verônica, empurrando o marido do sofá, pegue suas coisas e vá para sua mãe. Não preciso de você aqui. Quero morrer em paz. Você está louco, disse Archie, levantando-se do chão, pessoas doentes não agem assim. Isso é motivo para me jogar na rua? Vou ligar para a Júlia agora. Isso não vai lhe servir de nada. Ligue para quem você quiser, o próprio presidente. Você vai embora hoje à noite. Verônica ouviu ligar para Júlia e quase chorou ao telefone. Filha, eu não sei o que há de errado com minha mãe. Ela está pronta para me matar se eu não a deixar. Júlia aparentemente o acalmou e disse que logo viria cuidar de Verônica, porque depois de falar com a filha, ela se acalmou e começou a juntar suas coisas, colocando-as na mala e na bolsa de viagem. Ele sempre fazia a mesma coisa quando Verônica pedia para ele ir embora.
Ele juntava as malas por causa da tragédia, para que a filha visse que ele não podia mudar nada e que estava pronto para ir embora. Júlia vinha e convencia a mãe a não machucar o pai, chorava e pedia perdão. Júlia amava seu pai, às vezes parecia a Verônica que ela o amava ainda mais do que ele a amava. A filha tinha pena dessa Necomiche. Verônica, vendo a filha sofrer, sentiu pena dela e adiou a expulsão da preguiça de seu apartamento. Hoje isso não aconteceria. Hoje Archie seria definitivamente transferido para a casa de sua mãe. Nossa, tantos trapos comprados com o meu dinheiro, admirou-se Verônica. Ela tirou suas coisas da mala e da sacola e Archie sorriu, pensando que estava perdoado. A mala e a sacola são minhas e não são baratas, disse Verônica, então coloque seus pertences em sacos plásticos ou sacolas. Archie não estava esperando por isso. Ele teve que trazer sacos de lixo da cozinha e colocar suas coisas neles. Júlia não entrou no apartamento, ela veio voando. Mamãe, você está sendo um bebê, não está? O que há de errado, mamãe? Por favor, acalme-se. Por que o papai sairia? Vocês viveram juntos por tantos anos. Não podem ficar um sem o outro. Verônica olhou para a filha, para o marido, sentiu um cansaço tão grande que estava disposta a deixar tudo como estava, mas quando pensou que morreria com a indiferença, a determinação que havia nela se intensificou. Ridículo, disse Verônica, Júlia, é ele que não pode passar sem mim, pois vive às minhas custas, e eu ficarei feliz em não ver a criatura. Mamãe, eu sinto muito pelo papai. Será que estou? Leve-o para casa e tenha pena dele o quanto quiser, mas eu já tive o suficiente. Já cansei de aturá-lo todos esses anos por sua causa. Agora estou farta. Até mais. Mãe, o que está fazendo? Acalme-se. Vamos conversar e chegar a uma conclusão razoável. Para onde vou levar o papai? Não sei como o Mickey vai ver isso. Leve-o para a mamãe dele. Me deixe morrer em paz. Júlia não reagiu às palavras de sua mãe sobre a morte. Ela achava que isso era dito em seu coração, para uma tragédia geral. Leve-o embora, Júlia, e volte, preciso falar com você. Archie ficou boquiaberto com a determinação da esposa. Bem, eu ainda tenho que tirar seus trapos de você. Gritou Verônica, pegue suas malas e leve-as para o carro de Júlia, não haverá misericórdia, ou eu não serei responsável por mim mesma. Mamãe, não estou reconhecendo você. Não esperava que você fizesse algo assim, disse Júlia, e pegando uma das malas com os pertences do pai, ela disse, vamos, pai, vou levá-lo até a vovó. Quando a porta se fechou atrás de Júlia e seu marido, Verônica suspirou. Ela abriu a janela do quarto de Archie, querendo fazer com que seu espírito saísse. Verônica deitou-se no sofá que seu marido sempre ocupava e ficou ouvindo a si mesma. Sua cabeça latejava e suas têmporas se apertavam, suas mãos tremiam e o cansaço, muito cansaço, estava tomando conta dela. Aqui estão os primeiros sinais de doença, pensou Verônica, mas com liberdade. O irritante número 1 havia desaparecido de sua vida, ela teria vivido uma nova vida, ainda era jovem, mas era tarde demais, mesmo para os jovens era tarde demais. Ela não percebeu que havia adormecido e acordou com o som da chave girando na fechadura. Verônica olhou para cima para ver quem estava entrando no quarto, viu Júlia e começou a chorar. Mamãe, mamãe, ela correu para a filha, mamãe, é verdade? Papai disse que você inventou que tinha câncer, mas eu não acho que você inventou. Eu não inventei, disse Verônica cansada, eu tenho câncer. Tenho que fazer uma operação para remover um seio e um linfonodo e, depois, os próximos estágios do tratamento, e não sei se devo aceitar isso ou viver o resto da minha vida ao máximo. É claro que sim, respondeu Júlia e abraçou a mãe, é claro que sim, você tem que lutar. Minha pobre mamãe, você tem que lutar. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que você fique boa. Mamãe, eu não entendo por que a senhora expulsou o papai de casa. Algum tipo de apoio. Júlia, você não vê como ele é indiferente a tudo o que acontece comigo? Ele nem mesmo acredita que estou doente. Só por sua causa, eu o aguentei por tantos anos, e agora, quando eu acho que vou morrer, e esse corpo indiferente vai ficar aqui deitado no sofá e estupidamente assistindo à TV, ele fica à espreita na cozinha e no banheiro. Não,
Júlia, eu quero viver o resto da minha vida do jeito que eu quiser. No trabalho, Verônica decidiu não contar a ninguém sobre sua doença, pois não queria que sentissem pena dela, que a abordassem com perguntas e soubessem de sua doença, esperando que ela se aposentasse do trabalho para tomar seu lugar. Durante a operação, ela decidiu tirar uma folga do trabalho e 2 semanas de férias, acumuladas em 3 anos. O chefe brincou: você, Verônica, decidiu fazer uma farra, como da última vez. E muito provavelmente da última vez, pensou Verônica, mas o chefe sorriu para ela e disse: decidi ir para a casa da minha mãe, decidi ir para a casa da minha mãe, decidi ir ao cinema, decidi ir com minha mãe para a vila, ela sente minha falta sem mim e preciso ajudá-la. Para Harry, os pais e a família são sagrados, por isso, assim que soube de sua mãe, ele imediatamente, sem demora, assinou o pedido de Verônica. Verônica havia trabalhado na empresa desse judeu ruivo ou alemão, mas de acordo com seu passaporte, por 17 anos e nunca havia pedido um aumento. Em relação aos outros funcionários do departamento, ela era mais mal paga e tinha vergonha de pedir um aumento. Verônica sempre foi impedida por sua modéstia e pelo fato de que o idiota ruivo lhe dizia que, se ela não estivesse satisfeita, poderia pedir demissão. Isso já havia acontecido com alguns funcionários antes, por isso Verônica tinha medo de correr o risco, mas agora ela podia se dar ao luxo, pois iria morrer em breve. Se agora essa cria barriguda lhe negar um aumento, ela não tem nada a perder, cuspiria de bom grado na cara gorda dele. É demais, ela simplesmente o mandaria para o lugar onde Macar não perseguia bezerros. Ele tem dinheiro, que vem economizando há 4 anos, para um grande reparo no apartamento. Ele não precisa dele agora e, se perder o emprego, terá o suficiente para durar até a morte. Harry, quero pedir-lhe que me dê um aumento, disse Verônica e corou. O idiota de cabelos vermelhos adotou uma atitude expectante e ficou em silêncio. Nunca pedi e fico ressentida com o fato de trabalhar para você há tantos anos e receber o mínimo. Pensei que, se você não pedisse aumento, estaria satisfeito com esse salário, respondeu o astuto judeu nascido na Alemanha. Não estou. E eu pensei que você deveria valorizar o trabalho de seus funcionários. E pedir. Todos perguntam, e aqueles que eu valorizo, eu acrescento. Você também faz perguntas, quem está lhe impedindo? Que idiota, pensou Verônica, será que tenho que me ajoelhar e implorar a ele? Ela decidiu ser mais assertiva e, se possível, mandá-lo embora. Verônica decidiu não implorar, mas exigir. Afinal, eu gostaria de um aumento. Quanto você quer? Perguntou o chefe em um tom sério. Verônica decidiu não ser mesquinha, insolente, até o fim. 25%, disse ela, e olhou para os olhos amarelos e oleosos de Harry. Você tem um bom controle, sorriu o chefe. O quê? O quê? Verônica ficou com água na boca, queria cuspir na cara arrogante do chefe, mas não conseguia acreditar no que ouvia. Muito bem, Verônica, muito bem. Considerando que em todos esses anos de trabalho eu não aumentei seu salário, estou disposto a lhe dar um aumento de 25%. Tenha um bom feriado, Verônica. Depois de suas férias, espero vê-la com vigor renovado. Bom dia, disse o chefe, sinalizando que a audiência havia terminado. Geis. Enquanto se afastava de Harry, Verônica disse a si mesma: outra vitória. Ela passou o resto do dia de trabalho animada e, como era costume em seu departamento, no final do último dia de trabalho antes das férias, um brinde era comum. Os homens do departamento compraram bebidas alcoólicas e Verônica encomendou a entrega de vários petiscos. Era sexta-feira, o último dia da semana, então a festa durou até quase meia-noite. Os que não beberam álcool foram embora de carro e os que beberam chamaram um táxi. Anthony, você pode me dar uma carona para casa? Perguntou Verônica ao chefe de seu departamento. Estou em um táxi, disse Anthony. Bem, eu vou com você. Anthony queria dizer que eles não iriam de jeito nenhum, mas não se ofendeu com a recusa do turista. Tudo bem, disse Anthony, vamos lá. No táxi, Anthony queria sentar-se no banco da frente, ao lado do motorista, mas Verônica subitamente mudou para o você e disse: sente-se ao meu lado, por favor. Sente-se ao meu lado, por favor. Ele ficou um pouco confuso com o pedido de Verônica, primeiro na volta para casa, embora suas casas ficassem em lados opostos da cidade, e agora ele tinha que se sentar ao lado dela.
Anthony achava que Verônica tinha bebido demais e agora tinha decidido ser safada e o escolheu para fazer isso, mas ele tolerava essas travessuras. E Verônica tinha bebido demais, ela simplesmente não tem muito tempo e só ela sabe disso. Embora Anthony seja 4 anos mais novo que ela e tenha uma esposa jovem que, como sua Júlia, tem 20 e poucos anos, Verônica não se importa com isso esta noite. Ela sempre sonhou em beijar Anthony. Os lábios carnudos dele atraíam Verônica, especialmente com sua pata de sofá. Ela não o beijava há anos e não beijava ninguém. Agora vou beijá-lo e posso morrer, pensou Verônica, e ele que se dane, não me importo com o que ele pensa de mim. Provavelmente nunca mais o verei. Acompanhe-me até a porta da frente, disse Verônica quando o táxi parou em frente à sua casa. Anthony saiu e seguiu Verônica como um massacre, fazendo suas palhaçadas. Por que você não parece vivo? Disse Verônica, virando-se para ele. Anthony, nós estamos vivos. Veja, ainda estamos vivos. Ele não entendia, não a entendia de forma alguma, não entendia o que ela estava fazendo aqui, do lado de fora de sua casa. Boa noite, Verônica, disse ele, e estava prestes a sair. Espere, disse Verônica. Ela se aproximou dele, abraçou-o e beijou-o nos lábios. Ele ficou confuso no início, mas depois abraçou Verônica e a beijou de volta. Eles ficaram ali e Verônica não conseguia se afastar dos lábios de Valerca. Ela não sabia por quanto tempo teriam ficado assim, mas um motorista de táxi tocou a buzina para eles. Verônica se afastou de Anthony. Obrigada por não me afastar. Adeus, Anthony, sorriu Verônica, abriu a porta e saiu. De manhã, ela acordou e se lembrou de que Archie tinha ido embora, o beijo com Anthony tinha sido tão doce, e o idiota ruivo não tinha sido mesquinho, ele tinha lhe dado um aumento, tudo tinha sido uma felicidade, se não fosse por sua doença. Sua doença levou a tudo isso e ela faz o que quer. Verônica sempre quis cortar o cabelo curto, mas sua mãe era contra e a convenceu. Filha, você tem um cabelo tão bonito que não precisa cortar. Você é muito bonita e, se cortar, vai ficar parecendo um menino. Verônica ouviu a mãe, mas agora só ouve a si mesma. Hoje ela irá ao cabeleireiro e fará o corte de cabelo mais curto e mais moderno, especialmente se ela fizer quimioterapia, seu cabelo começará a cair, então pelo menos agora ela irá com um corte de cabelo com o qual sempre sonhou. Verônica gostou muito de seu novo corte de cabelo, que até a fez parecer mais jovem. Mas na segunda-feira ela estava indo para o centro de tratamento de câncer e decidiu preparar as coisas que precisaria lá. Colocou tudo o que precisava sobre a mesa e, quando teve certeza de que tinha tudo o que precisava, guardou em sua bolsa de ginástica, ou talvez precisasse comprar mais alguma coisa, pois amanhã teria outro dia. A campainha tocou e, em seguida, houve uma batida forte na porta. Júlia tem a chave da porta, pensou Verônica. Quem será? Verônica mal teve tempo de girar a chave na fechadura e sua sogra entrou voando no apartamento. Ela olhou para Nora e perguntou: Você cortou o cabelo? Olá para você também, Lucy. Sim, eu cortei meu cabelo. Verônica queria pedir à sogra que entrasse na sala, mas Lucy não precisou. Ela passou correndo por Verônica e caiu no sofá que Archie havia vendido, olhou com desaprovação para a mesa onde Verônica havia colocado os suprimentos hospitalares, a bolsa de viagem embaixo da mesa. Ela acenou para a sogra na direção da mesa. Para o complexo, para o centro de câncer. Verônica, eu não vim aqui para discutir com você. Vamos conversar de mulher para mulher, de mãe para mãe. Não estou discutindo com você. Estou dizendo que vou para o centro de câncer para a cirurgia. Essa lenda do câncer é para o Archie. Eu, como mulher, entendo você, meu filho não é super macho, e você é uma mulher jovem e precisa de impressões coloridas e poderia ir ao seu centro, mas por que jogar Archie como um trapo desnecessário para mim, uma mulher velha e doente? Verônica, eu não consigo lidar com ele. E ele é um trapo, respondeu Verônica calmamente, eu o tenho puxado por muitos anos e não vou mais fazer isso. Estou doente, em breve, não poderei trabalhar e não terei condições de pagar, e não quero tolerar a presença dele quando estiver aqui deitada, indefesa, morrendo. A sogra suspirou e olhou para Verônica com incredulidade. Sua garganta estava seca. Meu Deus, o que está acontecendo? Disse Lucy, cansada. Gostaria de tomar um chá? Perguntou Verônica. Sim,
Com todo prazer, respondeu a sogra, não bebi uma gota de orvalho na boca hoje, estou tão nervosa ao ponto. Elas foram para a cozinha, Verônica colocou a chaleira no fogo e tirou um bolo Napoleão e alguns doces da geladeira. Uau! Exclamou Lucy. Assim que você expulsou seu marido de casa, começou a comprar coisas deliciosas? Tenho dinheiro para isso. Tudo o que eu costumava me proibir, agora eu me permito. Não adianta poupar minha silhueta, minha saúde, vou morrer logo, então, em meus últimos meses e dias, quero aproveitar a vida. A sogra parecia não ouvir Verônica, ela continuava tocando sua própria buzina. Então você usou o Archie e agora não precisa mais dele? Bebericando seu chá, a sogra disse. Foi ele quem me usou a vida toda, saboreando os eclairs, respondeu Verônica, e como eu usei? Não entendo. De quem é sua filha? Júlia é de Archie. Onde estou errando? Eu só me aproveitei dele, poderia ter sido qualquer outro homem. Você pode se aproveitar de qualquer um e não ter que carregá-lo para o resto da vida. Verônica, muitas mulheres nem sequer têm um marido como Archie. Ele não bebe, não fuma, cozinha. Ele até lhe traz chinelos quando você chega do trabalho. Eu já vi isso. Não diga isso. De repente, o tom da sogra se elevou um pouco. Seria melhor se ele não me trouxesse chinelos, e o salário, Verônica tagarelou, e o que ele cozinha, é a mesma coisa e come, eu não como a comida dele. E ele cozinha com comida comprada com meu dinheiro. Estou vendo que não vamos chegar a um acordo. Você não vai me devolver o Archie? Não, disse Verônica com firmeza. Tenha pena de mim, Verônica. Quem vai ter pena de mim, está me ouvindo? Posso morrer em breve. Sua sogra olhou para ela incrédula e disse, bem, se você vai morrer de qualquer maneira, o que lhe importa quem mora no seu apartamento? Deixe o Archie viver. Verônica ergueu as sobrancelhas com surpresa. Eu não preciso dele aqui. E mesmo que ele mora aqui quando eu morrer, do que ele vai viver? Você quer que eu culpe a Júlia? Tudo bem, ela é filha dele. Os filhos devem ajudar os pais. Deixe-o ajudar você, ele é seu filho. Ou talvez você morra e ele encontre uma mulher decente, disse minha sogra sarcasticamente. Não há mulheres decentes suficientes em meu apartamento para que Júlia brigue com ele. Eu já pedi o divórcio e ele, depois da minha morte, neste apartamento não será ninguém e seu nome não será nada. Júlia e minha mãe são as únicas herdeiras. E depois, se eu morrer, se a Júlia quiser deixar ele morar aqui, é um direito dela, mas agora, eu não tenho tempo. Verônica se levantou, avisando a sogra que a conversa com ela havia terminado. Ela saiu para o corredor e abriu a porta da frente. Deus a julgará, disse a sogra enquanto se afastava. Deus é o juiz de todos, respondeu Verônica. Lucy desceu no elevador e encontrou Júlia no saguão. Olá, vovó, disse Júlia e deu um beijo no rosto de Lucy. Neta, Lucy gritou, o que está acontecendo? O que sua mãe está fazendo? Eles vão colocar seu pai e eu na cova. Você deveria falar com ela para trazer seu pai para casa. O que vou fazer com ele? Não vamos sobreviver com minha pensão. Já falei com minha mãe, vovó. Ela não quer ouvir sobre isso. Talvez ela volte para casa do hospital e se acalme, então falarei com ela. Ela disse que já pediu o divórcio. Eu não sabia disso, respondeu Júlia. Talvez papai perceba que você não pode viver da sua aposentadoria e vá trabalhar. Eu não acredito nisso, Lucy acenou com a mão sem esperança, mas ele realmente tem câncer? Ou isso é só para inventar um motivo para se livrar de Archie? A mamãe está doente. Vovó, é com esse tipo de coisa que você brinca? Piadas como essa podem lhe trazer problemas. Ai! Talvez a Verônica tenha sofrido uma metástase na cabeça e não saiba o que está fazendo. Não, vovó, franziu a testa Júlia, do que você está falando? Júlia, por que você não leva seu pai para dentro de casa? Seu marido tem uma casa enorme, de 2 andares, seu pai. Vovó, ele é uma coisa ou um inválido ou um velho senil para ser acolhido? Ele tem 42 anos, é um homem independente. Não posso fazer isso, vovó,
O Mickey é contra. Perguntei ao Mickey e ele disse: para que preciso do seu pai caloteiro? Ele tem um trabalho a fazer, e vai ficar apertando meu sofá. Vovó, estou grávida, vou depender do Mickey e vou colocar meu pai nas minhas costas? Ele tem uma casa grande e é rico porque trabalha dia e noite e sabe o valor do seu dinheiro e não gosta de vagabundos. Portanto, não há escolha. Bem, sem julgamento, disse Lucy, ofendida, talvez ele encontre alguma mulher para ele, os homens estão escassos hoje em dia. Então, serei avó em breve? Lucy sorriu. Sim, avó. Não contei à minha mãe que estava grávida e agora não sei se devo contar ou não. Talvez ela esteja esperando e não queira esperar pelo bebê. Devo dizer que não se pode esconder a barriga, mas não se pode vê-la agora. Quero lhe dizer, neta, que se Verônica souber que logo terá um neto ou uma neta, talvez ela queira tanto viver que tentará sobreviver para ver o bebê e viver mais. Estou indo embora, Archie está me esperando com notícias, e eu não tenho notícias para ele. Espere, vovó, entre no carro, deixe-me levá-la para casa e depois vou falar com minha mãe. Leve-me para casa, neta, por favor, leve-me para casa, estou exausta. Depois de se despedir da sogra, Verônica se deitou para descansar. Ela começou a se cansar rapidamente, algo que não havia notado antes, mas a doença, apesar de qualquer manifestação externa, vive nela e, pouco a pouco, faz seu trabalho maligno. Verônica tentou não ceder ao pânico, manter-se sob controle, mas quando é assim, como ela está agora deitada e não está ocupada, então a senhora Pânico começa a impor sua amizade. Ela queria viver, mas pensamentos negros se insinuavam em sua cabeça, para acabar de uma vez por todas com a vida e com a doença, e não viver dias cheios de dor e expectativa de morte, não atormentar seus entes queridos com seu desaparecimento e não ser atormentada ela mesma. O telefone tocou. Mãe apareceu na tela do telefone. O telefone tocou e tocou, e Verônica reuniu forças para não chorar e não contar à mãe sobre sua doença cedo demais. Ela decidiu contar mais tarde, quando fosse impossível esconder. Verônica ouviu a voz de sua mãe, graças a Deus, mas estou preocupada. Você não respondeu ao meu telefonema e eu fiquei com medo de que algo tivesse acontecido. Estou tão preocupada que fiquei andando de um lado para o outro o dia todo. Filha, não esconda isso, diga-me se está bem. Verônica estava prestes a começar a chorar, mas respirou fundo, tossiu um nó na garganta e disse o mais alegremente possível: estamos bem, exceto pelo fato de eu ter dado o Archie para Lucy e vou me divorciar dele, mas acho que essa é uma notícia maravilhosa. Bem, disse Ana, confusa, já estava na hora, mas o que é, minha filha, sua voz é tão... e não consigo explicar. Não consigo explicar. Você está doente, Verônica. Verônica queria gritar a plenos pulmões: e mamãe, estou doente, estou com medo, mas ela entendeu que não se pode fazer isso. A mamãe está sozinha lá, a 300 quilômetros de distância de Verônica e, quando ela ouvir essa notícia, não há como saber como seu coração reagirá. Embora a mãe de Verônica seja jovem, ela tem apenas 60 anos de idade, mas seu coração já está acelerado. 20, essa é a diferença de idade entre Verônica e sua mãe e Verônica e Júlia. As três tiveram casamentos precoces e sempre brincavam com isso, dizendo que era hereditário. Não, mãe, eu não estou doente, respondeu Verônica, eu estava arrumando o apartamento, estava cansada, fui para a cama e cochilei, e você ligou. Esse é o som do sono. Bem, graças a Deus, disse Ana, amanhã haverá um grande culto em nossa igreja, eu irei e orarei por você, por sua saúde. É a mesma coisa, é como se eu tivesse uma premonição ruim. Eu fico assim, mas depois que vou à igreja, é como se uma pedra caísse de minha alma. Se fosse tão simples como a mamãe diz, pensou Verônica, ela oraria dia e noite para viver, e disse à sua mãe: ore por nós, pecadores, mamãe, ore por mim, querida, e as lágrimas rolaram dos olhos de Verônica. Mamãe, há algo errado com a conexão, há alguns estalos, não consigo ouvir nada, tchau, mamãe, gritou Verônica ao telefone. Ela apertou o botão de desligar e as lágrimas brotaram de sua voz, derramando a dor em sua alma, o desespero, a tensão. Ela não ouviu Júlia entrar. Mamãe! Júlia gritou,
Correu para o quarto, abraçou Verônica, apertou-a com força contra si. Mamãe, vamos. Acalme-se. Ela acariciou as costas de Verônica com sua filha. Júlia, estou com medo, minha filha. Mami, você tem que acreditar no melhor. Pense nas coisas boas, que a operação vai dar certo, que você vai viver muito tempo, e só precisa viver para ver seus netos, passear com eles no parque, comprar brinquedos para eles, ser feliz. Eu, Mickey e eu vamos ter um bebê. Estou grávida, mamãe. Minha filha, minha mulherzinha, minha menininha. Verônica chorou. Como é frustrante morrer quando a vida está apenas começando. Agora tudo parece estar melhorando na minha vida e você está feliz com o Mickey e logo terá um bebê, meu neto ou neta. Será que é hora de eu morrer? Júlia, eu realmente não vivi. Pensei que teria tempo para colocar minha vida em ordem e viver feliz, mas não tive. Coloquei minha vida em ordem, mas meu tempo está se esgotando. Sinto muito, minha filha, por ter colocado minha dor em seus ombros. Não tenho ninguém para lhe dizer. Você é minha filha e minha melhor amiga. Mamãe, eu não acho que você vai morrer. Eu só não acredito nisso. Você também deve acreditar que a operação será bem-sucedida e que você viverá muito tempo e será feliz, porque você mesma disse que acabou de começar a viver a vida que deseja. Eu não acredito em milagres. Quero lhe dizer, Júlia, que nunca adie o que você quer fazer agora. Mais tarde pode não acontecer e, como percebi, Verônica sorriu amargamente. Não há mais tempo para esse ou mais tarde. Lesca, disse Verônica, repentinamente alegre e feliz, tenho eclairs e napoleões. Já alimentei Lucy com essas delícias, e sugiro que você vá até a cozinha e coma essas delícias comigo. Quando mamãe fala assim com Júlia, ela não parece nem um pouco doente. As mudanças de humor da mamãe são muito compreensíveis para Júlia. Mamãe está com medo e, ao mesmo tempo, com pressa de viver, tem medo de que a doença acabe com seu moral e, por isso, tenta rir diante dessa doença terrível. Eu adoraria, mamãe. Você sabe o quanto eu amo essas coisas, não sabe? E a sua silhueta? Disse Júlia, e ela se arrependeu das palavras que haviam saído de sua boca. Por que preciso da minha silhueta agora? Verônica riu, minha silhueta não está em perigo. Quando o câncer se enraizar completamente no meu corpo, ele começará a devorar a mim e ao que eu como, e eu começarei a perder peso intensamente. Enquanto isso, ele se banqueteia com o mundo e Verônica tira os doces da geladeira. Naquela tarde, Anthony liga. Oi, Verônica, como vai? Oi. O que você quer dizer com o como estou? Anthony nunca havia ligado para ela antes e ela ficou um pouco surpresa. Bem, ontem, Anthony ficou quieto por um tempo e, além do silêncio dele, achei que havia algo errado com você. Você está falando do beijo, disse Verônica da forma mais casual possível. Eu queria beijá-lo há muito tempo, e agora estou de férias, e esperava que você esquecesse o assunto e continuássemos a trabalhar em nome do Harry. Anthony não gostou do tom jocoso e arrogante de Verônica. Ela nunca falava assim com ninguém. Verônica, vamos nos encontrar e conversar. Você está falando agora e parece que não é você. Sinto que você precisa de ajuda e, se eu puder, talvez possa fazer algo para ajudá-la. Você ficou na sala do chefe por muito tempo ontem, talvez ele tivesse algo para lhe mostrar. Então me diga. Eu posso defender as pessoas do meu departamento, especialmente pessoas como você. Posso ir até Solomon e defendê-la. Verônica queria gritar, ninguém pode me ajudar agora, mas conseguiu, e pelo contrário, Harry apreciou meus muitos anos de trabalho e aumentou meu salário, claro que a meu pedido, mas ainda assim. Anthony, não me importo de encontrá-lo, mas apenas para repetir nosso beijo, mas não me poupe. Eu o beijaria e o beijaria e o beijaria e o beijaria. Você beija muito bem. Eu lhe digo, sua esposa é uma garota de sorte. Verônica, não fale sobre sua esposa, e eu posso ouvir a dor em seu tom de brincadeira. Talvez o Archie esteja fazendo alguns truques lá dentro. Não, o Archie não está fazendo nada. Eu o joguei na direção da mãe dele. Você está preocupado? Por quê? Estou feliz e gostaria de ter feito isso antes. Estou feliz e gostaria de ter feito isso antes.
Verônica, estou indo vê-la. Quero ver você, conversar com você e ter certeza de que está bem. Está bem, vem e dê uns amassos. Verônica estava brincando. Ou estava, Anthony chegou com uma garrafa de conhaque e alguns petiscos. Vamos fazer uma festa? Perguntou Verônica em tom de brincadeira. Acho que você precisa de uma bebida para relaxar e me contar tudo o que está acontecendo com você. Que tal se eu ficar bêbada como ontem e te beijar? Flertou Verônica. Eu vou superar isso de alguma forma, brincou Anthony. Verônica estava bebendo conhaque com prazer na companhia de um homem bonito de quem gostava e tentando esquecer sua doença, pelo menos por um tempo. Anthony também bebeu conhaque e tentou desafiar Verônica a ser franca. Claro que não, eu vou confessar a você, disse Anthony. Anthony, você se inscreveu para ser padre? Eu olho para você e só consigo pensar em como me derreter com você em um beijo, e você me dando discursos para salvar almas. Verônica sentou-se no colo de Anthony e o beijou. Anthony não conseguiu suportar um beijo tão apaixonado e cedeu a Verônica. O beijo deles se transformou em um desejo maior e eles tinham tudo para o qual um homem e uma mulher foram feitos. Verônica não tinha intimidade com um homem há muito tempo. Archie era um homem para ela, há muito tempo desinflado, e estava prestes a ir até o fim. E hoje, ela se entregou a Valerca. Ou será que ela aceitou Anthony? É impossível descobrir agora, e ela não iria descobrir. Ela recebeu uma carícia que não recebia há muito tempo e sua consciência se calou. Verônica sabia que essa intimidade com Anthony era a primeira e a última e que não ameaçava a vida da família de Anthony Danilovich. Verônica morreria e Anthony viveria feliz para sempre com sua jovem esposa. Não durma, Verônica, estamos acordando. Verônica ouviu uma voz que a deixou enjoada. Suas pálpebras estavam tão pesadas que ela não conseguia abrir os olhos. Verônica, abra os olhos. Estamos acordados, temos que acordar. Ela não queria abrir os olhos, queria mesmo era dormir e, de repente, ouviu a voz de sua mãe de longe. Verônica, minha filha, acorde. Mamãe, disse Verônica. Ela não pôde deixar de ouvir a mãe, não podia preocupá-la e, por mais difícil que fosse abrir os olhos, ela os abriu. Boa menina, elogiou o anestesista, está na hora de acordar, a operação foi um sucesso, você só precisa acordar e não me decepcionar. Mamãe, disse Verônica, onde está a mamãe? A mamãe não está aqui, por enquanto somos só eu e a enfermeira. Eu ouvi minha mãe me chamando. Isso acontece, disse o anestesista, é a anestesia que prega peças em você. Você não apenas ouve vozes de pessoas que não estão com você, mas também sente cheiros que não existem. Tem muito cheiro de café. Que cheiro, disse Verônica com uma voz fraca. É disso que eu estava falando. Esta é uma enfermaria de terapia intensiva, e o cheiro de café está fora de lugar. Em algumas horas você será levada para a enfermaria geral e agora descanse, mas não durma, sorriu o anestesista, eu a proíbo de dormir. Não apenas suas pálpebras, mas todo o seu corpo estava pesado, havia uma névoa em sua cabeça que não permitia que Verônica entendesse o que estava acontecendo com ela e por que estava acontecendo com ela. Verônica não sentia dor, mas se sentia cansada e queria dormir. O médico lhe disse para ficar acordada. Ela começou a recobrar os sentidos e percebeu por que estava aqui. Agora ela queria dormir e nunca mais acordar, mas não podia desobedecer à mãe, que a chamou e deixou o anestesista dizer que era uma brincadeira da anestesia, mas Verônica tem certeza de que sua mãe pode senti-la a centenas de quilômetros de distância e ela pode ouvir sua mãe a essas mesmas centenas de quilômetros de distância. Os seios dela, estão lá ou não? Verônica podia sentir seus seios, ou melhor, seus seios tinham sido preservados, embora fosse impossível saber sobre o curativo, especialmente com seu primeiro tamanho, e o fato de Verônica poder sentir seus seios era algo de que ela tinha ouvido falar. Uma pessoa que tem uma perna amputada e assente, dizem que é chamado de fantasma. O médico disse que a operação foi um sucesso. Como assim? Eles conseguiram remover tudo e agora é apenas outra terapia? Ou é um sucesso que os seios de Verônica foram preservados e não é câncer?
Eu queria acreditar em milagres, mas Verônica é realista e todos os exames realizados antes da operação e todas as punções confirmaram essa terrível doença. 6 horas depois, Verônica foi levada para a enfermaria geral, onde Júlia e Mickey a aguardavam. Mamãe, como você está? Verônica não gostou da ansiedade da filha. Júlia está grávida e não deve se preocupar. Estou tão bem quanto possível, disse Verônica alegremente. Eles disseram que a operação foi um sucesso, mas não sei o quanto ela foi bem-sucedida. O cirurgião que vai levá-la para casa já saiu e só saberemos tudo amanhã. Verônica, estou lhe oferecendo um quarto particular, eu pago, meu genro ofereceu, é muito confortável. Você está bem? Aceita minha ajuda? Obrigada, Mickey. Este é um daqueles momentos em que não quero ficar sozinho com meus pensamentos. Estarei aqui com outras pessoas como eu. É como se estivéssemos nos apoiando mutuamente. Estou no mesmo barco que eles. Obrigada, Mickey. Júlia, eu lhe disse para não contar à minha mãe sobre minha doença. Mãe, não vou falar e vou ficar calado o tempo que for preciso. Que tipo de pergunta é essa, de repente? Apenas um lembrete. Ela está lá fora sozinha, tenho medo por ela. De manhã, quando Verônica acordou, ela ouviu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A mulher deitada na janela estava orando, pedindo ajuda aos poderes superiores. Você acredita que seu Deus o ouve? A vizinha de Verônica, uma mulher, disse sarcasticamente, Ele permitiu o que está acontecendo conosco agora. Seu Deus não a ajudará e os médicos não a ajudarão, todos nós morreremos. Essa doença não poupa ninguém. Se o seu Deus permite que crianças morram de câncer, o que dizer de nós, pecadores? Deus é misericordioso, respondeu a mulher em oração, e para ser ouvida é preciso orar e pedir a misericórdia dele. Eles enganaram suas cabeças com Deus e agora, como dizem, confiam nele. A mulher má não parou, e aqui estamos nós, crentes e não crentes, estamos todos aqui, esperando a morte. Sobre a morte, é o que o Senhor dá, disse a mulher que orava humildemente, ele tem muito de nós, pecadores, e para ser ouvido, você tem que acreditar no milagre da oração e pedir ajuda de coração. Você pode orar por mim? Perguntou Verônica, desculpe-me, qual é o seu nome? Meu nome é Ariana. Qual é o seu nome? Eu sou Verônica, Verônica. Vou orar a Deus por você e oro por todos na ala. Eu oro e oro. Não precisa orar por mim, disse a vizinha de Verônica, não acredito nesse conto de fadas. Nós vamos morrer de qualquer jeito. E para você, Cecília, peço que acredite em Deus, que, se deixar este mundo, o faça com o coração leve, com humildade, sem malícia, e que, quando estiver diante de Deus, receba seu perdão e paz de espírito. Cecília cantarolou infeliz, mas não discutiu mais com Ariana. E você, Verônica, pode rezar por si mesma. Ariana voltou-se para Verônica, não, é claro que vou mencioná-la em minhas orações. Eu não conheço nenhuma oração, confessou Verônica. Assim que o galo bica em um lugar, eles pensam em Deus, disse Cecília com raiva. E você ora com suas próprias palavras, sem dar atenção a Cecília, continuou Ariana, é isso que você sente, é isso que você diz, o principal é que essas palavras venham de um coração puro, da alma. Coração limpo, gracioso, disse Cecília, primeiro vocês lavam seus corações e almas da sujeira que acumularam durante a vida, e depois de um coração puro. Por causa de seus corações puros, seu Deus lhes deu essa doença e a mim também? Mas o que a temente a Deus Ariana está fazendo aqui conosco, se ela é pura e irrepreensível? O Senhor me dá uma provação e eu a suporto, não murmuro e peço a Ele que amenize essa provação. Cecília queria fazer algum outro comentário maldoso, mas Verônica impediu. Cecília, não fique tão irritada. As pessoas já estão no limite aqui, e as pessoas precisam de fé, e eu acabei de perceber isso agora. E se não for assim, como viver, como sobreviver? Como sobreviver? Você ainda tem esperança de sobreviver? Cecília sorriu ironicamente. Eu tenho esperança, disse Verônica com sinceridade, e você tem esperança, se decidiu fazer a operação. O que é esperança sem esperança? E Cecília chorou de repente, o que ninguém esperava que ela fizesse.
Eu espero, disse ela, não sei o que ou quem, mas eu espero. Não posso ficar de cama, não tenho ninguém para cuidar de mim e não tenho dinheiro para enfermeiras. Vivo com meu filho alcoólatra. Ele pega todo o meu dinheiro e bebe tudo. Preciso me curar ou morrer de uma vez. Não há outra saída. Que bom para você, Verônica, que tem uma filha decente e um genro que não é pobre. Você morrerá como um ser humano. As 5 pessoas na sala ficaram em silêncio. Cada um estava pensando em si mesmo e, a ponto de estrangular Cecília por causa de sua linguagem grosseira, agora estavam com pena dela. Entrou o cirurgião que estava encarregado da enfermaria e que havia operado Verônica. A operação foi, creio eu, um sucesso, disse o médico. A mama foi removida com enxerto de pele e o linfonodo axilar foi removido. Agora vamos usar raios de rádio. Isso ajudará a interromper a progressão da doença, melhorará sua qualidade de vida e tornará sua vida mais plena por algum tempo. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Nem mesmo os médicos podem prever. Uma vida plena, o que isso significa? Sem mamas, pensando que o resultado é inevitável e a vida de Verônica está em jogo? Isso é uma vida plena? Verônica percebeu que o cirurgião já viu de tudo, por isso ele diz isso com tanta calma, com tanto discernimento. O que ele queria? É o trabalho dele, ele faz isso por sua consciência, e emoções não são permitidas para cirurgiões. As emoções são para os terapeutas. Ou para Deus. O terapeuta também não se importa com a doença de Verônica, ele está apenas fazendo o seu trabalho. Mas Deus? Verônica viu como Ariana estava calma, então Deus a estava ajudando e Verônica decidiu recorrer a Deus. Senhor, me ouça. Eu lhe peço, Senhor, sussurrou Verônica, eu lhe peço que me cure, eu quero viver, aproveitar a vida, aproveitar meus netos. Por favor, perdoe-me por meus pecados. Estou disposta a suportar as provações, mas deixe-me viver. Amém. Anthony ligava para Verônica várias vezes ao dia, mas ela não ligava para ele. O que ele quer, pensou Verônica, já lhe disse que não vou me confessar com ele. A esposa dele está em casa, fale com ela. Cometemos um erro, cedemos à atração, mas e agora? Eu só quero sair dessa, é tudo o que eu quero. Anthony ligava para Verônica várias vezes ao dia, mas ela não tinha tempo para falar com ele, mas hoje ela conseguiu atender e até quis. Afinal de contas, não é como se ela fosse ficar com ele ou algo assim. Agora Verônica está doente em oração, então ela percebe que pecou com um homem casado, agora ela está excluída, não vai cair em tentação. E que tentação, agora ela está no hospital. Oi Verônica, finalmente consegui falar com você, disse Anthony em tom de reprovação, e você não retornou minhas ligações? Sou seu chefe. E se eu tivesse uma pergunta relacionada ao trabalho? Anthony estava tentando ser engraçado. Olá. Estou de férias, Anthony, e não queria que nada me fizesse lembrar do trabalho. Passei em sua casa, mas você não abriu a porta. Eu o incomodei tanto assim, e em outro momento, Verônica teria dito a ele que ele foi tão gentil com ela que ela não se reconheceu, e que talvez estivesse até apaixonada por ele, mas ele respondeu, bem, estou de férias e não preciso estar em casa. Estou na casa da minha mãe no campo, mentiu Verônica. Quando você chegar lá, me avise. Por quê? Por quê? Disse Anthony, porque eu quero ver você. Por que você quer me ver? Verônica estava com raiva de Anthony e de si mesma por algum motivo. Anthony porque ele a fazia lembrar de si mesma, e ela mesma porque também queria vê-lo. Ainda não sei, mas gostaria de vê-lo. Voltarei ao trabalho depois das férias, e então você me verá o suficiente para se cansar de olhar para mim. Isso é uma piada, disse Anthony. Verônica, não desapareça em lugar nenhum, responda às minhas chamadas. Se eu não puder vê-la, pelo menos não me negue o prazer de ter notícias suas. Está bem, eu o atendo. Acho que não podemos fazer nada por telefone que já tenhamos feito com você. Pena que não podemos fazer isso por telefone, disse Anthony, e eu gostaria de fazer algo com você. Vá se fuder. E Verônica desligou.
Verônica, minha filha, Ana entrou na sala e correu para abraçar Verônica. Mamãe, gritou Verônica, como é que você está aqui? Por quê? Como é que você sabe? Como é que você sabe? Meu coração sentiu que algo havia acontecido, gritou Ana. Como é possível, minha filha, por que sou a última a saber de tudo? Eu não queria preocupá-la antes da hora, mamãe. Não chore, mamãe, não chore, eu terei uma boa qualidade de vida, o médico disse isso. Depois do hospital, vou visitá-la, ficarei com você, tenho férias longas e depois vou trabalhar. Você pode trabalhar? Perguntou Ana. Não é permitido, mas é necessário. Meus braços, pernas e cérebro estão intactos, sorriu Verônica, e não preciso de mais nada para trabalhar. Júlia lhe disse que eu estava doente? Perguntou Verônica. Não. Lucy ligou para dizer que Andriusha havia sido imposta a ela. Ela disse que você está doente e que, se você dá essas voltas e reviravoltas, é provável que a metástase já tenha danificado o cérebro. Que você não valoriza seu marido, que o expulsou de casa e que ele poderia ser útil para você quando fosse dormir, e Ana chorou novamente. Mamãe, não dê ouvidos a ela. Ele nunca foi útil para mim. Eu mal o tolerei, e isso foi por causa da Júlia. Aquela velha fofoqueira. Agora estou doente, não aguento mais e estou cansada de alimentá-lo. Nunca vou me deitar, vou viver. Viverei para irritar todos os meus detratores. Verônica, minha filha, o que está dizendo? Não fique tão nervosa, você não deve ficar nervosa. Você não deve viver para irritar alguém. Viva para agradar a si mesma, a Júlia e a mim, e lembre-se de que estamos sempre ao seu lado e sempre prontos para ajudá-la. E eu não irei para casa até que você tenha alta, iremos juntos, Júlia nos levará. Ficarei com a Júlia e o Mickey até que você receba alta. Mamãe, aqui estão as chaves do meu apartamento. Você vai se cansar delas, fique comigo, e eu vou melhorar logo, mamãe, eu sou forte, sorriu Verônica, estou tão feliz por você estar comigo agora. Isso mesmo, mami, vá em frente, logo estará fazendo sua ronda. Que injustiça, disse Cecília, uma filha deve morrer antes de sua mãe. Não é justo. Os filhos devem enterrar os pais, e não o contrário. Todos na sala olharam com desaprovação para Cecília, e Verônica respondeu, vi quem disse que eu vou morrer agora, ou talvez eu viva e viva, as coisas acontecem. Às vezes a doença cede, esses são os milagres. Só os tolos acreditam nesses milagres, e tão abençoada quanto Arianka, Cecília estava brava. Eu também não acreditava, mas agora eu acredito, disse Verônica com firmeza, eu acredito, ponto final. Eu vou viver. Apesar da confiança de Verônica, a doença lhe causou náuseas e ela correu para o banheiro, a ponto de vomitar. Quando Verônica voltou para a sala, Cecília perguntou de forma zombeteira, é só o começo. Essa coisa que vive em nós está viva, e se os médicos não conseguirem lidar com isso, então só milagres e esperança. Estou falando aqui e todos me odeiam por isso, mas espero por um milagre. Eu tenho medo. O que você está dizendo, Cecília? Disse Ariana, entendemos que você está nervosa. Que tipo de ódio? Por que deveríamos odiá-la? O ódio é um pecado. Salve-nos e guarde-nos, Senhor. Durante a consulta, Verônica queixou-se ao médico de náusea e tontura. O que você quer? Respondeu o médico, o período pós-operatório, a radioterapia, mais o estresse, é um fardo para o corpo. Todo esse período é diferente, portanto, antes de tudo, você precisa se acalmar e estar preparada para as diferentes reações do corpo. Após a alta, é desejável fortalecer a imunidade ao ar fresco, de preferência no campo, mas o sol exclui, e é necessário usar produtos de qualidade, não de supermercados, e em casa, para que todas essas reações desapareçam e não sejam observadas, e esperar apenas o bem. Após a alta, irei para a casa de minha mãe na aldeia. Isso é bom. É exatamente isso que eu estava lhe dizendo. A vila da minha mãe era muito boa. O ar era tão bom que você não conseguia respirar, era silencioso e você dormia bem, e não havia nada a dizer sobre a comida que ela e minha mãe compravam dos aldeões. É possível compará-la com a que você compra no supermercado?
O apetite de Verônica era excelente, e ela ficou surpresa com seu próprio apetite. Verônica pensou que perderia o apetite e o sono, mas não. O médico estava certo, o campo era bom para ela. A náusea a incomodava, mas ela a suportou. O médico disse que o caminho para a recuperação era longo e ela entendeu isso. Verônica continuou a orar e aprendeu várias orações e agora a manhã começava com uma oração diante do ícone da Santa Mãe de Deus e o dia terminava com uma oração. Suas orações a tranquilizavam e lhe davam esperança de recuperação. À noite, quando o sol se punha atrás do horizonte, Verônica ia para o jardim e, devagar e com prazer, trabalhava nos canteiros. Filha, não faça isso, Ana lhe pediu, eu mesma faço, disse Verônica. Mamãe, a senhora não imagina como é agradável para mim cavar aqui. Até o zumbido dos mosquitos me faz sentir bem, me sinto viva. Veja como o pôr do sol está lindo, mamãe, e eu nunca tinha notado isso antes. Agora tudo é tão brilhante que me dá vontade de viver, mamãe. Verônica tinha que ir trabalhar em uma semana, mas o enjoo não passava. Ela voltou da cidade e teve uma consulta não programada com um oncologista. Ela queria descobrir a causa da náusea o mais rápido possível, então pagou por alguns exames rápidos e o médico lhe disse: as coisas estão indo muito bem. Os resultados dos exames são ótimos, mas é muito cedo para dizer, já faz algum tempo. Acho que você está com náuseas por outro motivo e é por isso que vou marcar um check-up com outros especialistas e na policlínica do distrito onde você mora. Gravidez de 6 a 7 semanas, disse o ginecologista, mais precisamente ele mostrará o ultrassom. Há algo que a esteja incomodando? Verônica ouviu o médico e parecia que não era ela, mas outra pessoa. Ela está grávida? Está acontecendo agora, e está acontecendo com ela, por causa de um relacionamento sexual casual com Anthony? Ela não pode estar. Simplesmente não pode ser. É demais para ela. Eu perguntei se algo a está incomodando. O médico a trouxe de volta à realidade. Náusea, disse Verônica confusa, eu tenho câncer, fiz cirurgia, fiz raio-x. E agora? Agora você tem que passar por todos os exames e decidir por si mesma o que fazer com sua gravidez. Eu lhe darei minha opinião e a opinião médica. Raramente, mulheres com câncer que fizeram exames de raio-x têm bebês doentes. Bebês doentes nascem de pais saudáveis, portanto, cabe a você decidir se quer ou não ter um bebê. Verônica pegou uma pilha de papéis com todos os tipos de testes de gravidez, saiu do consultório médico e sentou-se no sofá. Essas notícias fizeram desmoronar o chão sob seus pés. Ela não conseguia pensar, não podia sair e tinha que ir, pois hoje tinha um ultrassom em 2 horas e uma consulta com o terapeuta. Graças a Deus, a clínica ficava perto de sua casa. Ela chegou em casa e desabou na cama. Apesar das notícias avassaladoras, Verônica adormeceu. Agora ela queria dormir o tempo todo. Aqui, veja, apontando para a tela do ultrassom, o médico disse com um sorriso, aqui está o seu bebê, muito pequeno, nem dá para chamá-lo de bebê, mas há vida nesse pontinho. Até agora tudo bem, o que acha de ficar com o bebê? Não sei, respondeu Verônica, eu tenho oncologia. É claro que cada pessoa tem situações diferentes na vida, mas se o pai da criança estiver no topo, e isso acontece, a mulher dá à luz e a doença regride, dá a oportunidade de criar um filho, e acontece que a mulher se torna saudável, como se não tivesse doença alguma. A maternidade faz maravilhas. Eu tirei meus seios, fiz radioterapia. Não é nada. Uma porcentagem muito pequena de crianças nasce com anormalidades após a radioterapia e você estará sob nossos cuidados e os cuidados do oncologista, assim como o bebê. E se eu morrer logo? Eu tenho câncer, repetiu Verônica. Talvez o médico não a tenha ouvido. As mulheres dão à luz quando não podem dar à luz, arriscam suas vidas e ainda assim dão à luz, e acontece de a mãe ser saudável e a gravidez transcorrer normalmente, mas algo deu errado. Em ambos os casos, a mulher está em risco. O pai do bebê, disse o ultrassonografista. Verônica nem pensava nele agora, mas agora ela pensa, será que se eu contar a ele sobre a gravidez, o que ele dirá? Legalmente, ainda sou a esposa de Archie e não haverá perguntas no trabalho.
O divórcio será no final desta semana, e ainda bem, porque quando Archie souber da gravidez, ele começará a me pressionar. Embora, se isso acontecer, ele será responsável pela pensão alimentícia. O bebê é meu e de mais ninguém. E eu decidi ficar com ele? Mas eu tenho câncer e provavelmente vou morrer logo? Para quem é o bebê? Para a Júlia? Mamãe está fora de questão. Teremos de contar a Antony Danilovich, o pai, sobre a gravidez. Temos que ter a opinião dele, afinal, o bebê também é dele. O que direi à minha mãe, Júlia? Se eu der à luz uma criança nessa idade com uma doença tão terrível, com certeza, eles vão considerar isso, como diz minha sogra, uma barbárie. Quanto mais Verônica pensava na criança, mais ela queria dar à luz, e o aborto é um grande pecado, e ela orava, pedindo saúde a Deus e à Santa Mãe de Deus. E de repente o aborto? Na dúvida, ela ligou para Ariana. Paula, eu estou grávida e não sei o que fazer. Eu vou dar à luz e morrer e a criança vai ficar órfã, e eu tenho medo de pensar em aborto. O aborto é um pecado, disse Ariana, me assusta só de pensar nisso. Não, se eu estivesse grávida, eu não tiraria a vida do bebê. Se Deus decidiu fazer de você uma mãe, é a coisa certa a fazer, é um teste. Não, Verônica, e nada mais. Apenas tem o bebê. As palavras de Ariana deram a Verônica a força de que ela estava no caminho certo. Seu filho precisa viver, e depois, como Ariana disse, se Deus quiser. Não vou contar para minha mãe ainda, é demais para ela agora. Ela ainda não se recuperou da notícia da minha doença. Contarei a ela mais tarde, quando for impossível esconder, mas contarei ao meu pai. Todos no trabalho elogiaram Verônica, seu novo penteado, seu visual o mais fresco, mas é claro que era mentira, mas Verônica sorriu e agradeceu a todos pelos elogios. Oi, Verônica, Antony se aproximou dela, estou ofendido, por que você não atendeu o telefone? Minha mãe tem uma conexão ruim na cidade, disse Verônica, e pensou consigo mesma, e nossa conexão com você levou a isso. Você está bem? Perguntou Antony. Não poderia estar melhor. Antony, preciso falar com você, mas não aqui, não no trabalho. Eu adoraria ir até lá depois do trabalho. Não, disse Verônica, não na minha casa. Antony, esta é uma conversa séria e não quero brincadeiras. Quando você descobrir, também não vai brincar. Não estou brincando, estou falando sério, sorriu Antony satisfeito. Por que você está tão feliz? Verônica ficou com raiva. Estou feliz por vê-lo e por ter um encontro marcado. Não é um encontro, Antony, é mais como uma reunião de negócios. Podemos falar de negócios aqui, Antony riu, mas este é um encontro de verdade e estou feliz com isso. Já chega, Verônica interrompeu o flerte de Antony. Depois do trabalho, mas para que os colegas não suspeitassem de nada, saímos separados e nos encontramos imediatamente na rua seguinte, no Café O Sorco. Café Sorc, que simbólico, pensou Verônica. Eu gosto desse jogo de espionagem, sorriu Antony, inclinando-se para o ouvido de Verônica, sussurrou, obrigado cegonha, obrigado pássaro, isso tinha que acontecer. Já chega, disse Verônica com severidade, isso está passando dos limites, e acrescentou em tom de zombaria, vou ver o quanto você será grato a essa cegonha quando descobrir. Antony esperou por Verônica no café. Ele pediu champanhe, frutas, chocolates e café, que bebeu com prazer enquanto esperava por Verônica. Que bom, depois de um dia duro de trabalho, sentar-se em um lugar agradável, tomar um café delicioso e esperar por uma bela mulher de quem ele gostava. Para completar, Antony havia encomendado flores e as tulipas estariam chegando a qualquer momento. Ele sabia que Verônica fazia aniversário na primavera e que ela sempre ganhava tulipas e sempre dizia que eram suas flores favoritas. E como ele não sabia disso, trabalhando lado a lado por tantos anos? Como ele não havia notado essa mulher antes? E aquele beijo, o da entrada, fez com que ele visse Verônica sob uma luz diferente. Merda, e ele é casado, estupidamente casado com aquela jovem mulher. Ele teve sorte em se apaixonar por ela, por ser tão jovem. Verônica entrou no café com um mensageiro carregando tulipas amarelas ensolaradas.
Alguém gosta dessas flores delicadas tanto quanto ela, pensou Verônica e sorriu para si mesma. Um buquê de tulipas no outono, é um milagre. Verônica olhou para o mensageiro com as tulipas e invejou a mulher que agora estaria feliz com esse milagre. Tão delicadas, com cheiro de primavera, lembrando que a primavera chegou e tudo ao redor renasce e a natureza floresce em cores exuberantes, lembrando que a vida continua, e tudo acorda da hibernação do inverno, e as mulheres ficam mais bonitas, e os homens mais ativos, e as crianças mais alegres, a vida está fervendo, mas não agora. É outono, outubro, o ano está acabando, assim como a vida de Verônica, mas um ou mais, que vive nela agora, ainda viverá e se alegrará na primavera, com as tulipas, e ela, nesse momento, finalmente decidiu, não importa o que aconteça, dar vida ao bebê, que quer viver como ela. Verônica, Anthony ligou para ela e a cumprimentou. O telefone de Anthony tocou, ele atendeu, deu um beijo no rosto de Verônica e disse, já estou indo. Anthony estava carregando tulipas com um meio sorriso. Afinal, eram para ela, então ela estava com ciúmes de si mesma? Para você, Verônica, e Anthony entregou-lhe um buquê. Sei que você gosta de tulipas, queria fazê-la feliz. Verônica pegou as flores e as encostou no rosto, fechou os olhos, respirou o leve aroma da primavera e sorriu. Fazia muito tempo que ela não se sentia tão bem e em paz. Talvez tenha sido porque as tulipas a levaram a tomar a decisão final de ter e dar à luz um filho? Ou talvez porque, pela primeira vez, ela tenha aprendido a aproveitar a vida, a aproveitar tudo o que estava acontecendo com ela agora e a aproveitar tudo ao seu redor que ela nunca havia notado antes. Essa doença fatal havia mudado ela e sua vida e, se não tivesse sido fatal, Verônica teria agradecido por isso. Eu me saí bem com as flores? Anthony ainda estava sorrindo. Nem essa palavra, disse Verônica com tristeza, estou feliz, tulipas em outubro, é um milagre. Como é preciso pouco para ser feliz e, no entanto, como é preciso muito para ser feliz. Por que tão triste? Perguntou Anthony. Devemos ser felizes enquanto estamos vivos, disse Anthony com as palavras de Verônica que ela disse quando o beijou na varanda. Verônica, suas palavras o enquanto estamos vivos o tocaram tão profundamente meu coração que eu poderia dizer que elas se tornaram meu lema de vida. Vamos brindar com champanhe por nos vermos novamente, por você e por mim, por tudo o que está acontecendo conosco. Se ela e Anthony fossem realmente próximos, eu brindaria com prazer a isso, mas, do jeito que está, não. Você nem percebe como estamos próximos agora, pensou Verônica, e distantes ao mesmo tempo. Verônica tinha medo de contar a Valerca sobre o bebê, mas hoje ela definitivamente falaria sobre isso. Ela tinha que colocar os pontos nos is e cruzar os OTS e o I, apesar de tudo, continuar vivendo, gestar a criança e tentar não morrer mais. Eu não vou beber, disse Verônica. Anthony levantou as sobrancelhas de surpresa. Você não quer champanhe, pode pedir outra coisa? Não precisa pedir. Não posso beber álcool, respondeu Verônica. Você ainda está escondendo alguma coisa de mim, eu já senti isso na entrada da sua casa. Verônica, você está doente? Sim, estou doente, mas isso não é o principal. Não, é claro que não é. Verônica não sabia como dizer tudo isso e não ser humilhada e esmagada por Anthony, mas tinha que dizer, estou preocupada, não sei como dizer. Verônica mordia os lábios nervosamente e seus dedos tremiam e sua voz soava rouca para Verônica como se não fosse dela. Ela não reconhecia sua própria voz, mas ainda assim reuniu forças, e em uma expiração, disse, estou grávida, estou grávida. O silêncio na mesa tornou-se insuportável. O barulho do café tinha vida própria, mas na mesa de Verônica e Anthony havia um silêncio que engolia todos os sons estranhos. Anthony ficou parado com um copo na mão e olhou não para Verônica, mas para o copo, como se quisesse ver algo nele. Era isso que eu queria lhe dizer. Verônica quebrou o silêncio, levantou-se e se preparou para sair. Espere, disse Anthony em um tom ordenado, rígido como um chefe. E por que eu preciso saber? Você se divorciou de Archie e está grávida dele, e daí? Você se divorcia dele ou não se divorcia agora? Não estou entendendo. Estou me divorciando do Archie, mas o bebê não é do Archie, e a Verônica ia dizer que é dele, do Anthony. Mas o Anthony adiantou-se, a gravidez é uma consequência de suas férias? Anthony ficou irritado. Você acha mesmo que eu a chamei aqui para lhe contar sobre uma gravidez no feriado?
O bebê é seu, Anthony. Daquele caso que tivemos uma única vez. Anthony ficou em silêncio novamente. Agora ele não estava olhando para o copo que ainda segurava na mão, mas para Verônica. Meu filho? Interveio Anthony. Você quer dizer? Eu já disse isso. Seu filho não é de mais ninguém. Depois que o bebê nascer, você pode fazer testes de DNA. Não vou consentir com o teste agora, não quero correr o risco. Garçom! Gritou Anthony de repente. 200 gramas de conhaque imediatamente, não consigo chegar ao bar sozinho. O garçom correu para pegar o conhaque e Verônica guardou o veredicto de Anthony. Depois de engolir 200 gramas de conhaque em um só gole, Anthony respirou fundo e disse: Verônica, você pode não acreditar em mim, mas se for verdade, estou feliz, muito feliz. Você sabe que não poderíamos ter filhos com Kate e eu me envolvi tolamente com aquela Angela. Eu teria continuado a viver com Kate, mas Angélica me disse que estava grávida de mim e até me trouxe um certificado. Fiquei muito feliz e ela me disse que, se eu não me casasse com ela, faria um aborto. Então me divorciei de Kate e me casei com aquela inútil Daniela, que depois me disse que tinha sofrido um aborto espontâneo e que não iria ter um bebê, e depois não engravidou. Eu já achava que ela não era capaz de ter filhos e depois essas notícias. E Anthony sentou-se ao lado de Verônica, abraçou-a e disse-lhe: E nós vamos criar nosso filho. Verônica, estou feliz, sorriu Anthony, bêbado. Talvez eu não esteja tão feliz, estou um pouco surpreso. Você é casado, Anthony, e como explicar à sua esposa que você tem um bebê? Um bebê não é algo que se possa esconder de sua esposa. Que esposa? Onde você vê uma esposa? Ela e eu não temos nada em comum. Ela não está pronta para ser esposa ou mãe. Ela não estuda, não trabalha, tira selfies e fica no celular o dia todo. Não tenho nada a ver com ela. Não tenho nada para conversar com ela. Eu me divorciaria dela sem remorso. Eu me divorciaria dela sem você, mas nosso filho vai acelerar isso. Espere, valerá, e o amor? Está falando sério, Verônica? Não vê que estou navegando em sua direção? Ou quer velas escarlates? Anthony sorriu: se você quiser, eu providencio. E você, Verônica, está disposta a me aturar? Como você decidiu fazer isso, minha filha? Perguntou Ana, a menina sem mãe, de repente. Mamãe, isso acontece e mulheres saudáveis morrem de repente, tudo acontece, mas agora eu aprecio tanto a vida que não posso privá-la de seu filho, que eu já amo, e amo o pai dele e amo você, mamãe. Sabe como estou feliz agora? Nunca estive tão feliz. É tão bom viver no amor. Mesmo que sejam meus últimos dias ou meses, quero viver e ser feliz, ver meu bebê crescer, ver seus primeiros passos, ouvi-lo dizer "oh mamãe" ou para mim. Quero viver e tentar viver muito. Não posso deixar o amor antes da hora. Bem, se é assim que as coisas são, é assim que as coisas são, minha filha, e eu sempre a apoiarei, você sabe disso, e não esconda nada de mim, porque Lucy disse muitas coisas que me deixaram doente do coração. Mamãe, é melhor não atender às ligações dela. Você só ouvirá fofocas dela. Mamãe, mamãe, é segunda-feira, acordei Naomi, 3 anos de idade. Verônica se espreguiçou, sorriu e abriu os olhos. E agora, um concerto para a mamãe, Naomi disse e cantou, Feliz 8 de março, feliz feriado de primavera, com as primeiras flores desse dia. Terminando a música ela gritou, papai, e agora venha para dentro. Anthony entrou no quarto com um buquê de tulipas amarelas brilhantes. Boas festas, querida, disse Anthony e beijou Verônica. Não sou seu amigo, mamãe, querida, sou. Naomi franziu a testa. Você também, Naomi, minha favorita. Anthony abraçou a filha, vocês são minhas meninas favoritas. Iai ai, gritou Naomi e pulou na cama de seus pais, iai ai. Eu e minha mãe somos as minhas favoritas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.